Começa agora a nossa conversa, uma conversa para lá de especial. Há bastante tempo queríamos receber aqui um representante da Boa Safra e hoje temos a oportunidade de conversar com o CEO da companhia, Marino Colpo, que está aqui nos nossos estúdios. Marino, seja muito bem-vindo. Para nós é uma alegria recebê-lo. Obrigado pelo espaço na agenda. Tudo bom, Vinícius? Tudo bom, Sandra? Uma boa tarde a todos os espectadores da TC News. É uma honra e um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Você vai conversar comigo, com a minha parceira Sandra Lacerda, o Gabriel Junqueira, que você estava ouvindo aqui nesses últimos minutos, nosso comentarista, também vai fazer parte da conversa. Marino, é praxe. Sempre que nós recebemos aqui um executivo de uma empresa que tem capital aberto, eu sempre dou a chance a esse executivo de explicar para quem eventualmente não conhece a operação da companhia, o que a empresa faz, quais são os detalhes dessa operação. Então, portanto, fica à vontade para apresentar para o público, para a audiência, os investidores e as investidoras que nos acompanham, a Boa Safra. Vinícius, nós somos da Boa Safra. A Boa Safra é conhecida pelo ticker Soja 3, né? E a Boa Safra é uma empresa de sementes, tá? De soja e outras culturas. Quando fizemos o IPO, a gente era uma empresa muito focada em sementes de soja. A gente é líder no Brasil em sementes de soja. E o que é uma semente? Uma semente ela é um grão de soja que ele é vendido com uma alta capacidade de nascer. Tá? Então ele tem uma carga tecnológica, ele tem uma sequência de DNA específica, né? Então ele tem resistência a doenças, resistência a pragas, mas além disso, essa semente a gente produz ela, processa, a gente resfria ela por 6 meses, e a gente reveste ela, que a gente chama de TSI, tratamento de sementes. A gente reveste essa semente com fungicidas, pesticidas, inseticidas que protegem a semente contra doenças ou insetos que vão atacar os estágios iniciais da planta ali. Então a gente vende a semente para o produtor que quer plantar. A nossa é uma venda muito mercado interno, a gente vende em todos os estados do Brasil para quem quer plantar. A gente era uma empresa muito focada em sementes de soja. A gente tem em torno de 8% do mercado, hoje estamos em todo o Brasil, e nos últimos 2 anos a gente começou a entrar em novas sementes, né, e ampliar o portfólio. Hoje uma parte da nossa receita já vem de outras sementes, 10%, mas está crescendo. Então a gente entrou recentemente semente de milho, tem 2 anos, depois entramos na semente de sorgo, entramos na semente de trigo e recentemente fizemos uma aquisição de uma empresa de sementes de forrageiras, né, que são plantas de cobertura. Então a gente está aí num amplo espectro de sementes, trabalhando com sementes aí de alta qualidade, com alta capacidade de nascer. Basicamente o que o produtor, que é o nosso cliente, quer, ele quer comprar uma semente e que essa semente ela nasça. Então a gente vende aí sementes de alta qualidade, com mais de 90%, 93%, 94% de germinação, que quer dizer, a cada 100 plantas que o produtor planta, ele vai ter 93, 94 pés de soja, milho, trigo, feijão, enfim. Muito obrigado pelo resumo do que faz, da operação da Boa Safra. Gabriel Junqueira, que é o nosso comentarista que acompanha de perto o segmento agro, vai fazer a primeira pergunta. Fica à vontade, Junqueira. Bom, muito bom, boa Gabriel? tarde, Maria. Tudo bem? Um prazer estar falando com você. Bom, a primeira pergunta vem justamente nessa parte de produção de sementes de soja, né? Então, como que a empresa enxerga a evolução das sementes de soja para essa próxima safra, considerando principalmente o bom andamento nos pedidos que a gente já teve no primeiro trimestre e a expectativa de uma safra melhor do que foi no ano passado? Eu queria entender também como que isso impacta na confiança da Boa Safra em manter ou até aumentar a participação e garantir a rentabilidade nesse ano. Olha, a gente, como companhia, a gente tem feito um bom trabalho de investimento em plantas, em fábricas, tá? No ano passado, a gente tinha feito um investimento grande para crescer a nossa capacidade produtiva de 200 mil bags
para 240 mil bags. Então a gente inclusive fez um follow-on, né, em 2024 e com a intenção de chegar agora nesse ano aí em 280 mil bags. No ano passado foi um ano difícil, a gente não conseguiu, a gente construiu a planta, as plantas, né, e os centros de distribuição. Hoje a gente está com 16 unidades no Brasil, mas apesar da gente ter feito o investimento, a gente teve um problema de clima no país muito complexo no ano passado e a gente acabou que não conseguiu atingir os 240 mil bags, acabamos ficando aí próximos a 200 mil bags no ano passado. Mas esse ano a gente continuou investindo no ano passado mesmo assim, e esse ano a gente tem uma meta de 280 mil bags, então é um crescimento muito forte em relação ao ano passado, que volta a gente para as metas da companhia, que eram 240 e 280. Esse ano a gente vai bater os 280 mil bags, tudo indica isso. Os números do primeiro TRI também estão indo nessa linha. Tem sido um ano mais fácil para a produção do que foi no ano passado, e a gente está bastante animado com essa perspectiva de crescer aí 40% no ano em relação ao ano anterior. Marino, no primeiro trimestre desse ano, a Boa Safra registrou um lucro líquido 108% maior em relação ao mesmo período de 2024. Você comentou um pouco sobre isso, mas eu queria que você especificasse melhor a que se deve esse avanço e qual a projeção para o final de 2025. Bom, apesar da gente ter crescido mais de 100% em relação ao ano anterior, os investidores vão ver que a Boa Safra ela é uma empresa bastante sazonal, tá? O que é sazonal? A gente tem trimestres bem diferentes um dos outros. Então, a gente trabalha basicamente hoje com culturas de safra e safrinha. Tá? A cultura de safra é a soja. As culturas de safrinha, o milho, trigo, feijão, sorgo, são as demais culturas. Essas culturas, elas ainda são 10% do nosso negócio. Então, elas são pequenas. O grande negócio nosso é a soja. Então, se você olhar, apesar da gente ter esse crescimento no lucro no primeiro TRI, e provavelmente vai ter um crescimento forte no segundo TRI, mas ele ainda é de uma base pequena, porque a nossa principal cultura é a soja. E a soja, ela é faturada no terceiro e no quarto TRI, que é onde você vai ver realmente o grande ganho do negócio. Então, por isso o senhor falou da sazonalidade. Da sazonalidade. Então, se você olhar o nosso balanço histórico e a própria apresentação de resultados, você vai ver que a gente geralmente tem 2 TRIs mais fracos, o primeiro e o segundo TRI, e um terceiro e quarto TRI mais forte, que é onde a gente realmente vende a semente de soja, que no Brasil a turma planta soja a partir de setembro. Tá? Então, por isso que a gente fatura tudo no segundo e terceiro TRI, porque a gente começa a embarcar a nossa semente em agosto. Ninguém compra uma semente antes, ninguém quer tirar uma semente de uma câmara fria e levar ela para o calor. Então o pessoal compra a semente antes do resultado. No próprio imagem que vocês estão mostrando, vocês veem que o primeiro e o segundo TRI geralmente é fraco e o terceiro TRI é forte, porque entra o faturamento da semente de soja. Por isso dessa sazonalidade, ó. Então você vai ver ali o primeiro, o segundo e o terceiro e o quarto. Apesar de a gente ter crescido muito no primeiro TRI desse ano, esse crescimento foi muito focado nas outras culturas. Então a gente deve sim, se você olhar e falar, Marino, como vai ser a companhia daqui a 5, 10 anos? Eu imagino que a gente vai ter ótimos primeiros e segundo TRIs também. Devido às outras culturas. Devido às outras culturas, se as outras culturas continuarem crescendo no ritmo que a gente acredita que está crescendo. Elas estão mais do que dobrando todo ano. Então elas estão indo muito forte. Né? Mas ela ainda é uma base pequena. Agora, o verdadeiro resultado, onde vem o grosso do faturamento, é no terceiro e quarto TRI, com a cultura da soja. E nessas culturas, na cultura principal de soja, o nosso objetivo é crescer 40%, que é o que esse ano, que é o que deve dar aí um forte crescimento esse ano. É a expectativa nossa e também dos analistas que cobrem a ação. Estamos conversando, senhoras e senhores, com o Marino Colpo, CEO da Boa Safra, empresa negociada na Bolsa Brasileira no mercado local pelo código SOJA3. Companhia que avança quase 14% neste ano de 2025. Junqueira, a sua próxima pergunta, se eu me lembro bem, né, estávamos aqui trabalhando no roteiro, vai justamente tratar sobre essa questão, essas outras culturas que são importantes para a Boa Safra. Fica à vontade, meu amigo.
Exatamente, Vini. A minha outra pergunta era justamente sobre o crescimento das receitas de outras culturas além da soja e da parte de serviços no primeiro trimestre de 2025. Então, como que a Boa Safra pretende estruturar essa estratégia de se consolidar mesmo nessas novas linhas de receita? E também perguntar sobre os desafios operacionais e estratégicos que a empresa vislumbra para que, de fato, ela seja esse one-stop shop do agronegócio brasileiro, né? Então, basicamente, a gente tem um grande foco nas outras culturas, mas quando a gente olha a própria cultura da soja, a gente ainda tem muito a crescer. Tá? Então, a Boa Safra, a gente tem uma avenida ainda larga na soja. A gente hoje é o líder, né? No ano passado a gente tinha 8% do mercado nacional de sementes de soja, e os analistas preveem que a gente entregando esses 40%, a gente vai ter em torno de 11% do mercado de semente de soja esse ano. Quando a gente compara com líderes, por exemplo, nos Estados Unidos, que são mercados mais maduros, o líder nos Estados Unidos tem 37%, tá, do mercado. E a gente, como eu falei, a gente é líder com 11%, então a gente acha que tem um grande espaço para crescer ainda em soja. E tanto é que a gente está crescendo muito, a gente tem um crescimento médio de 20%, esse ano a gente deve crescer 40%, mas é muito em função da gente estar voltando à estratégia, a gente não cresceu 20% no ano passado e vai crescer então 40% esse ano, que é o 20% de cada ano, tá? É basicamente isso. Então a gente acha que ainda tem um espaço grande para crescer em soja, uma avenida muito larga, mas paralelo a isso a gente tem aberto essas novas culturas, né? Elas são culturas de forte crescimento, a gente ainda é bastante pequeno nessas culturas, mas elas têm muita sinergia, tá? Porque é a mesma marca, é o mesmo canal de distribuição, é a mesma logística, os CDs que a gente tem construído servem tanto para a soja quanto para essas outras culturas que a gente está crescendo. A equipe de vendas é a mesma, então elas entram com muita sinergia e a gente tem uma expectativa muito grande. A gente tem feito muitos investimentos em plantas, em empresas, compramos aí nos últimos 4 anos 3 empresas desses setores e a gente está bastante animado com a perspectiva de crescimento delas. Muito obrigado, Marino. Quero aproveitar para perguntar para o senhor a respeito do IOF. Essas 3 letrinhas têm sido talvez as mais comentadas do mercado nas últimas 2 semanas. As mudanças recentes anunciadas pelo governo federal já trouxeram algum impacto de curto prazo para a operação da companhia, Marino? A nível de dívida, a Boa Safra é uma empresa bastante estruturada, tá? E hoje com uma dívida líquida muito baixa, tá? E a gente é considerado uma empresa com uma alavancagem muito pequena. A maioria das dívidas que a gente carrega no balanço, se você olhar os demonstrativos, você vai ver que são dívidas de longo prazo e que foram tomadas antes, né? Mas assim, preocupa, tá? O Brasil já é um país com uma taxa de juros altíssima, é preocupante para o empresariado, para as empresas, é preocupante para nós também. A gente tem uma necessidade de capital de giro, apesar de a gente ter muito caixa, uma dívida líquida baixa, mas a gente toma capital de giro ao longo do ano. O agro, ele é um segmento que ele tem um ciclo muito longo, tá? E a Boa Safra também tem um ciclo, assim como o agro. O que acontece? O produtor, você imagina que o produtor ele é um negócio diferente, ele não é um negócio que fatura todo mês. Então o produtor cliente da Boa Safra, ele está começando agora a comprar os insumos, então ele compra os fertilizantes, né, compra os defensivos e está começando a comprar semente para receber ela em setembro, né, a gente fatura para ele em setembro e para ele plantar em setembro e colher em abril do outro ano. Então por isso que o agro precisa de tanto crédito, porque realmente é um ciclo muito longo, né, até você receber o dinheiro de volta. E como o ciclo do produtor é longo, ele fica um ciclo longo para a indústria também. Porque a gente tem que vender para o cliente, uma parte a gente recebe só quando ele colhe, que é lá em abril. Então ele tem um ciclo
longo. Então as empresas do agro todas são empresas que elas demandam de capital, né? E o IOF preocupa muito, porque você teve um aumento considerável no IOF anual, principalmente dos empréstimos para capital de giro. Isso preocupa muito. Para os nossos clientes, preocupa também o IOF ali nas transações internacionais. Muitos dos nossos clientes são exportadores. A Boa Safra, em específico, não exporta praticamente nada. A gente é muito focado no mercado interno. Como eu disse, a gente vende uma semente, ou a gente vende a semente para o produtor. Então, esse IOF para remessas para o exterior não tem um impacto direto. Não tem um impacto direto. A gente faz alguns hedges na bolsa lá fora, da matéria-prima. Então tem um impacto, mas não é um impacto tão grande como é para os exportadores. Mas o IOF nas operações de capital de giro, nos empréstimos, ele afeta todo o setor e a gente também bastante. Muito obrigado, Marino. Olha, conversa boa, passa rápido. A nossa tá voando aqui, temos mais 2, 3 minutinhos de programa. Eu quero agradecer as dezenas de perguntas que estamos recebendo no chat do YouTube e também no WhatsApp. Vamos selecionar uma do WhatsApp, por gentileza, Sandra. Mas eu quero aqui agradecer as mensagens do Marco Seravolo. Ele pergunta, será que a sinergia entre os ativos de Soja 3 e da Kepler? É a pergunta do Marco. O Luiz escreveu para nós também aqui falando a respeito de algumas parcerias com a Boa Safra, ou da Boa Safra. Obrigado a Rô, que mandou mensagem. O Wesley Félix também escreveu para nós. Obrigado ao F. Posato. E no WhatsApp também recebemos uma mensagem muito legal, DDD 11, final do telefone 8481, é o Fábio Castanhas. Ele conta que fez uma entrevista com a Camila Colpo, que é a sua irmã, lá em Formosa, em Goiás. No dia que ele foi fazer a entrevista, o senhor não estava, mas ele elogia a família, deseja muito sucesso. Então, muito obrigado ao nosso telespectador, o Brasil inteiro aqui conectado na TC News. Vamos para a pergunta que representa aqui, né, as dúvidas de todos os nossos telespectadores. DDD 21, a pergunta chega lá do Rio de Janeiro, é isso, Sandra? Isso mesmo, pergunta da Fabiana Nunes. Ela quer saber se há alguma inspeção na qualidade dos grãos antes da venda. Como funciona esse processo, por gentileza, Marino? Obrigado pela pergunta, Fabiana. Bom, falando um pouco do processo, tá? Vamos lá, a gente... O que a empresa faz? A gente... primeiro, a gente tem uma licença de multiplicação de genética. Então, a gente adquire uma biotecnologia, tá? Geralmente são parceiros multinacionais que nos vendem essa biotecnologia, e a gente contrata produtores que a gente chama de produtores integrados para produzir. Esses produtores têm fazendas próximas à nossa fábrica, tá? Então ele é plantado nesse produtor, né? Cresce, enfim, a semente, a gente colhe essas sementes, que a gente chama de sementes genéticas, e a gente leva para a nossa fábrica e produz e processa elas. A fábrica é uma grande peneira, digamos assim, então a gente separa as sementes, que a gente tem equipamentos que classificam por peso, classificam o quão redonda é a semente, se aqui é uma semente mais esférica possível, por peso específico. A gente classifica também por cor, né? Qualquer variação de cor no grão ela é percebida. E aí a gente tem um saco de sementes. Esse saco de sementes, ele vai para uma câmara fria por 6 meses, e a partir dali a gente começa a fazer amostras no laboratório. Toda semente nossa vendida, ela é vendida com um teste de qualidade. Então você sabe exatamente qual é o percentual de germinação daquele lote, que é quantas vão nascer. Legal. A gente tem uma régua mínima de 90, então tudo que dá abaixo de 90 a gente descarta, o que dá acima de 90 a gente vende. No ano passado a gente teve uma média de 93% de germinação. Mais ou menos 30 dias antes de a gente entregar a semente, a gente tira a semente da câmara fria, a gente trata ela, então a gente reveste, a gente tem um equipamento que ele coloca uma camada fina em volta da semente, que aí é como se fosse uma vacina, para um fácil entendimento, que a gente pode proteger a semente. A gente tem vários tratamentos, mas a gente tem desde
vacinas que protegem a semente contra fungos, insetos ou doenças de solo, né? A gente tem enraizadores potentes que fazem com que a semente precise de menos fertilizante, então ela é capaz de enraizar mais rápido. E a gente tem também moléculas que a gente consegue adicionar que, por exemplo, em determinadas fazendas, em determinados talhões, né, em áreas, às vezes o produtor tem uma deficiência de cobalto, molibdênio, ou zinco, e a gente consegue adicionar uma molécula na semente nessa camada que reveste. Então, quando ele planta, ela já está com essa proteção, com esse produto ali. É mais ou menos isso que é o processo produtivo, mas é tudo vendido com laudo. Muito obrigado, Marino. Olha, quero agradecer o espaço na agenda, foi uma alegria recebê-lo aqui e os microfones da TC News ficam à disposição para uma próxima oportunidade. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo convite e obrigado principalmente aí aos espectadores da TC News. TC News, seu resultado é nossa marca.